Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, as pessoas que têm tirado seu tempo para estar ouvindo essas mensagens. Quero agradecer a todos que têm inscrito nesse canal. Peço que onde vocês possam compartilhar a palavra de Deus para os corações das pessoas que necessitam. Esse maior propósito é levar a palavra de Deus aos corações. Nesse momento eu quero deixar uma reflexão para nós, para cada um de vocês, como igreja de Deus, como um povo escolhido de Deus. Nós temos a necessidade de viver as nossas vidas em oração. Falar sobre oração não tem sido fácil, porque é uma guerra espiritual. Todas as vezes que nós entramos para o nosso quarto ou em qualquer lugar que dobrarmos os nossos joelhos, mesmo em pé, indo falar com Deus em oração, nós estamos entrando para uma guerra, e essa guerra é espiritual. E nós necessitamos de viver nossa vida em oração. Nós precisamos ter em nossa vida como prioridade a oração, porque a oração é a base para o crente. A oração é como se fosse um alicerce de uma casa. Para a casa permanecer de pé, precisa ter uma base. Para nós permanecermos de pé, nós precisamos fortalecer a nossa base. E essa base precisa ser feita com oração, consagração das nossas vidas. A oração, ela estreita a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. E nós vemos que nesses últimos tempos estamos vivendo uma escassez de pessoas que oram. Nós precisamos ter em nossa mente, nós precisamos ser a prioridade em nossa vida a oração. Quanto tempo passamos em oração? Uma pergunta. Quanto tempo passamos em oração? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele disse assim: orai sem cessar. Paulo traz uma instrução desafiadora para o crente. É por isso que a oração, ela é uma guerra, é uma peleja. Nós entramos em uma peleja espiritual e é desafiadora. O crente orar sem cessar é orar sem parar. Esta é chamada para uma oração contínua em todo momento da nossa vida. A oração, ela é enfatizada como uma prática essencial que mantém o cristão em constante comunhão com Deus. A oração, ela é essencial para nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. Essa comunhão não se limita em um só momento, não. Não é somente um período, mas ela deve estender no estado do nosso coração, mente, voltada ao longo do dia para Deus. Você não precisa orar somente no seu quarto, mas estiver no trabalho, indo dentro de um carro, em cima de uma moto, falando com Deus, orando. Nós precisamos ter esses períodos, vivenciar com Deus a oração. Nós estamos vivendo, como eu já disse, um tempo escassez de pessoas e de igrejas que estão fracassando na oração. Hoje, uma guerra terrível espiritual em que nós deixamos os momentos com Deus para vivermos momentos para nós, como entretenimento,
as coisas para nós, esquecemos de viver uma vida diante da presença de Deus. A igreja primitiva, ela vivia em oração. Em Atos, no capítulo 4 e no versículo 23, quando Pedro sai, quando é solto, a igreja estava em oração. E é por isso que hoje essa escassez da oração tem deixado pessoas vivendo um fracasso espiritual, uma geração doente, uma geração que não tem prazer mais na casa de Deus, uma geração fracassada nas emoções, uma geração que está fracassada espiritualmente, porque deixaram de priorizar a oração, que é fundamental. Eu falo tanto para nós como para todos que estão ouvindo, é uma lição que fica para nós. Nós precisamos estar vivendo uma vida de oração. Precisamos tomar muito cuidado. A igreja primitiva, ela vivia unânime em oração. Ela apressava a estar juntos. O prazer desta igreja, era estar juntos em oração. É como se fosse uma música tocada com várias notas, embora diferentes harmonias e tom e afinação. É como um maestro, que está na direção de um grande concerto, ali maestrando aqueles músicos, ele dá direção. E o Espírito Santo nos une, as nossas vidas, os membros da igreja em Cristo, em oração. E quando estamos unidos em oração, o extraordinário acontece. As pessoas que nós oramos, elas são transformadas. O lugar é movimentado, o milagre acontece. A melhor coisa quando a igreja vive em oração, e eu priorizo isso aqui, porque Jesus não veio somente fazer milagres. Marcos, capítulo 1, se não me foge a memória, no versículo 36, quando os discípulos procuraram Jesus, disse: Senhor, a multidão te procura. E Jesus disse a eles: vamos às cidades, às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isto que eu vim. E a melhor coisa, quando a igreja está em oração, ela estende o seu propósito, que é anunciar a palavra de Deus. A igreja primitiva, em Atos capítulo 4, versículo 31, deixa um resultado de uma igreja que vivia em oração. A Bíblia fala que, tendo eles orado, ficaram cheios do Espírito Santo, e o lugar estremeceu, tremeu o lugar, e com intrepidez ou ousadia anunciava a palavra de Deus. Então, pegue para a sua vida. A oração precisa ser prioridade em nossas vidas. Você quer ser usado por Deus? Ore. Se você quer pregar a palavra de Deus e as pessoas ouvem a palavra e sejam salvos, não por causa sua, mas porque o nome do Senhor é poderoso, ore. Se você quer cantar com unção, ore. Como certa frase de um pastor bastante conhecido, pastor Eliseu Rodrigues: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Então, ore, porque Deus quer te usar nessa terra. Deus abençoe. Forte abraço.